Estamos aqui reunidos mais uma vez para juntos trocarmos ideias a respeito do nosso livro Céu e Inferno, que, como todos já devem ter visto eu falar, nós temos que ter noção do que vem a ser o céu e o inferno, que nada mais é do que estados da nossa consciência. E veremos no decorrer do estudo que realmente é isso. Vamos, para nos apacentar, ler do livro Antônio de Aquino, Reflexões, volume 1, o item 16, que nos diz assim: muitas vezes proclamamos que fomos atraídos por uma força qualquer, parecendo que a força que nos atrai tem um poder superior ao nosso. Não é bem assim. Não há força que atraia um ser que não deseje ser atraído. Façamos uma reflexão também sobre esse título, né? Porque ele cabe muito bem dentro do nosso trabalho. Não é bem assim. Não há força que atraia um ser que não deseje ser atraído. Vamos orar, pedir a Deus que nos conduza nesse trabalho da melhor maneira possível e que todos entendam o conteúdo do nosso trabalho, porque só nos acrescentará exercício melhor espiritual em nossa vida. Senhor Jesus, Deus amigo, penetra em nós a sua luz, a sua força, o seu carinho, a intenção que nós temos de vencer, de crescer espiritualmente, e que possamos, nesse minuto, nesses instantes que aqui vamos permanecer juntos, ter consciência plena do exercício que nós temos que exercer nesta vida, nessa passagem nossa aqui na Terra. Amado Jesus, ó Deus amigo, que clareie o Espírito que ilumina a nossa casa e protege e nos guia, nos orienta, possa estar presente também, nos dando intuição para que o nosso trabalho saia de forma a satisfazer a todos os corações dos nossos irmãos. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos aqui falar sobre o livro Céu e Inferno. E, como eu já disse, céu e inferno são estados da nossa consciência, onde nós às vezes achamos que estamos no céu, por determinadas situações, e em outras vezes nós nos achamos que estamos no inferno. Então vamos ouvir aqui o espírito que existia na cidade de Chantelnodari. E o que aconteceu? Ele era um espírito que está incluso nos criminosos arrependidos. E vamos tentar estudar e ver por que assim acontecia com ele, né? Ele estava dentro de uma situação em que ele viveu numa casa que o proprietário, pretendendo habitá-la, veio a falecer repentinamente alguns anos atrás, depois. E o seu filho, animado do mesmo desejo de morar naquela casa, ele animado também, ele veio, ao penetrar esta casa, recebeu da mão desconhecida uma grande bofetada. O que nós podemos deduzir, meus irmãos,
e que esta casa, com certeza, vivia imbuída de muitos espíritos obsessores através do procedimento desses espíritos quando encarnados. Então, nós temos que ver que nós temos a capacidade de atrair, através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, um espírito que venha alcançar-nos de uma forma dessa. Ele era um espírito da pior espécie, ele não tinha crença, não tinha como se acomodar na vida, ele só sabia agir no mal. Para que possamos entender este estudo de hoje, em sua totalidade de ação, é preciso que atentemos para essa frase nossa conhecida: amar ao próximo como a si mesmo. Se nós não nos prendermos a essa frase, nós não entenderemos, como muitas vezes não entendemos a situação do próximo. Se não nos transportarmos para o lugar desse nosso irmão e deferirmos a ele a consideração que gostaríamos de receber, caso estivéssemos em seu lugar, e procurar tudo o que buscamos para nós em nossas caminhadas. Quer dizer, para nós conseguirmos, não é bem julgar, mas interpretar as atitudes dele, nós teremos que nos colocar no lugar dele. Ficarmos esperançosos da sua transformação, assim como nós queremos também estar modificados nos nossos erros, nas nossas falhas. Muitas das vezes, nós que temos até um conhecimento maior, um procedimento menos agressivo, nós temos que entender, né? Que nós temos que nos dominar diante de certos pensamentos, de certas atitudes e tentar nos doar em oração pelas dores, pelas aflições, pela ignorância, pelo desamor, rudeza de sentimentos que levam aos espíritos a praticarem crimes horrendos. Só nos cabe orar para que eles se compenetrem de que não devem proceder desta maneira, né? Espíritos esclarecidos ou não, têm livre-arbítrio. Quer dizer, tanto faz que nós todos temos livre-arbítrio de ação. E isso acontece para que nós tenhamos, isso com permissão de Deus e da espiritualidade, para que nós aprendamos, porque nós não podemos estar coagidos, nós não podemos pegar a criança, colocar sempre presa e ela não mostra que veio. Nós temos que mostrar a que viemos aqui fazer. E para agir e mostrar a que viemos, né? Esse espírito foi infeliz em fazer mau uso do seu arbítrio, da sua existência, né? Nós temos que aprender a orar por esses espíritos. Não é só orar por um espírito que nós temos conhecimento que ele está bem encaminhado, bem sucedido, não. Nós temos que orar justamente para arrancar dentro do coração, do interior desta criatura, a maldade, para que ele possa aos poucos ir retomando o seu caminho e ser mais um espírito em busca da paz, do amor, que é o que Deus quer de todos nós. E o único meio de colocar nesse espírito entre o bem e o mal. Ele tem que ficar entre o bem e o mal, buscando ver os seus erros, porque o que nos interessa é nós verificarmos os nossos erros. Por que erramos, onde erramos, como vamos nos consertar, aonde vamos melhorar, aonde vamos buscar quem nos dê a mão, né?
Orar por esses espíritos em declínio espiritual é o único meio de colocarmos esses espíritos entre o bem e o mal, porque a casa se tornara um antro de espíritos desajustados com a lei divina. Virou um chamariz de obsessores. Daí o filho do homem ter levado uma bofetada sem saber de onde, né? São tudo espíritos crentes que estão encarnados, porque desencarnaram, mas eles continuaram ativos naquela casa, dando tudo de si para exterminar com quem aparecesse, não é, meus irmãos? Então, o que nos possibilita aprender que o desencarne em si não anula o nosso procedimento. Nós às vezes estamos, fulano desencarnou, está bem. Nós temos que verificar se realmente ele está bem, mesmo ele não sendo um espírito criminoso, não sendo um espírito de grande agressividade. Nós temos hábito muito de ouvir isso. Fulano desencarnou, está bem. Principalmente se for nosso parente, ele está bem, ele está bem. Como nós podemos julgar que ele está bem? Porque uns erram de uma maneira agressiva que chama a atenção de todos tomam conhecimento disso, né? Que ele está com armas, usa armas, punhais, como foi o caso desse, né? Quando ele foi visto a primeira vez por um médium vidente, ele foi visto com a roupa toda ensanguentada ainda e com punhal. Então, aí nós há uma situação de temor, né? Mas existem outras qualidades de desencarne e onde aquele espírito ainda não está tão em um grau e que ele já está perfeito. Nunca está perfeito, tem que ser uma coisa em que nós verifiquemos que há ainda um reajuste. Nós viemos à Terra para nos reajustar e muitas das vezes não conseguimos estar numa situação de aplausos, não, está ainda temerosos, sendo observados, né, pela espiritualidade encarregada disso. Ele não responder materialmente por seus erros, né? Mas não fugiu. Ele não responde materialmente por seus erros, mas não fugiu, não escapou da justiça divina. Ele não foi julgado. Ele matou uma esposa, ele matou mais 2 pessoas e não houve julgamento na terra, ele não foi julgado. Então, mas ele não fugiu, ele não conseguiu como espírito fugir. Por quê? Porque a justiça divina vem mostrar a todos nós aonde erramos, por que erramos e obrigando que nós façamos uma corrigenda nas nossas faltas. Nós não podemos sair impunes de nada. Deus não permitirá que nós saiamos impunes dos nossos erros como espírito. Não sairemos. Mas ele aqui materialmente saiu, não foi julgado. A força negativa desse espírito continuou a provocar desastres dentro de casa. O castigo dele foi esse: ele não conseguir se libertar daquela casa. Ele foi obrigado a permanecer ali, sozinho e sentindo falta de libertação. Esse foi o castigo dele, porque ia forçá-lo a lembrar as suas faltas e a buscar a corrigenda. A força negativa dele, essa foi a prova dada para ele ficar condenado
habitar naquela casa. Ele foi obrigado a habitar naquela casa e sentindo todas as dores, todas as ausências, todos os desprezos. Porque Deus não tem pressa, né? Ele sabe que nós iremos nos reajustar com a justiça. Aquela casa que foi o local de crimes. E se foi um ambiente de crimes, só pode ter atraído os espíritos daquele que late, né? Espíritos que iriam gostar dessa vidinha, achar que estava ali, que era o lugar. Tortura espiritual para ele, né? Para esse espírito, ver o local de seus crimes, conviver com a solidão e com a escuridão. Conviver com a solidão e com a escuridão, porque não haveria outro modo. Ele era uma pessoa completamente sem religião, sem a crer em Deus, sem acreditar no progresso espiritual, desconhecia tudo, né? Então o que nos resta, meus irmãos? O que nos resta? Por que nós temos que fazer um culto? Sempre nos aconselho fazer um culto em nosso lar, para que nós atraiamos para a nossa casa bons espíritos, luz, né? Entendimento, alguém que nos sopre de vez em quando uma palavra de benevolência, a prece é muito importante para nós espíritas e para os nossos espíritos. Então vamos buscar ter este momento de pausa, como nós aqui estamos, para refletirmos a respeito do que realmente nos conduzirá a um patamar melhor espiritual. Orar sempre, a nós cabe orar sempre pela desobsessão deste espírito. Só assim ele será salvo. Colocá-lo em posição de reconhecimentos espirituais. Se desprender daquele ambiente trevoso e convidativo ao mal. Porque nós temos que observar com quem andamos, onde pisamos, onde frequentamos, e sentir se aquele ambiente não nos causará momentos de muito dano, de muita interrupção na nossa carreira de espírito. Nós temos que colocar pensamentos firmes e positivos sobre o ambiente em que vivemos, sobre o local em que moramos, em que andamos, com quem vemos orar, se nós deparamos com alguém que não está equilibrado. Temos que pedir a Deus, e esse é o nosso papel. Não é nem perguntar por que você está assim, por que faz isso, como seria. Nós temos certeza que esse espírito não estava interessado em saber disso, no presente momento. No segmento das coisas, ele aprendeu, ele reconheceu, ele foi aceitando. Já a segunda vez que o vidente o viu, ele já não estava mais de posse do punhal, estava com a camisa ainda, mas não estava com o punhal. Então, podemos sentir que, à medida que alguém ora, porque não é só eu, nem vocês que oram, é o mundo ora por todos aqueles que são desajustados com a lei. E, com certeza, fará efeitos proveitosos para eles, para nós que pedimos, né? Sofrer em qualquer grau é reajustar-se com a lei divina. No momento que nós pararmos para pensar, eu ainda sofro por determinada situação, é sinal que temos necessidade de trabalharmos para nos reajustarmos com a lei divina. Aprendamos que os sofrimentos não são iguais para todos. Cada um está no patamar
cada um está num grau, cada um está passando determinadas situações, determinados reajustes. Temos o livre-arbítrio de ação, porque Deus não vai coagir ninguém. Ele vai esperar, não tem pressa, que nós nos convertamos através da nossa consciência, do nosso pensamento, que deve estar mais entregue à paz, entregue à compreensão. E há uma coisa que nós chamamos arrependimento, né? Nós temos que saber orar, nós temos que pensar, refletir e aprender com arrependimento. É forte para o orgulhoso, né? É muito forte. A pessoa acha que o outro opositor é que tem que se arrepender, mas não somos nós é que temos que nos arrepender das nossas falhas, dos nossos desajustes, dos nossos pensamentos errados. Às vezes nós estamos olhando para o próximo, mas com pensamentos errados. E Deus sabe até quando vamos levar os nossos pensamentos errados para o próximo e vice-versa. Então, arrependimento é o lema de Deus, né? Devemos orar sempre. Eu já orei, ou não, nós temos que orar sempre, cada vez melhor, cada vez incluindo todos aqueles que nós sabemos, inclusive nós, porque nós não somos bonzinhos assim também. Nós estamos um pouco resignados, um pouco coerentes, né? Aí achamos que um caso desse, como de um criminoso que veio a se arrepender, vejam quanto tempo ele deve ter levado para se arrepender de todas as faltas dele, de crime, né? Nós que somos nós, levamos um tempo bem para entendermos a que ponto temos que nos melhorar, senão não há como sair dessa vida. Meus irmãos, o objetivo da prece, nós ouvimos muito, se começamos um trabalho, oramos, fazemos uma prece. Qual é a finalidade? É buscar auxílio espiritual. É pedir que aquele ambiente se torne um ambiente mais centrado, mais coerente, mais favorável ao bem, mais favorável a qualquer um espírito, ainda que não esteja reajustado com a lei, não é? Isso é para todas as horas que nós orarmos. Se nós temos o conhecimento de fazermos o nosso culto no lar, escolhemos uma data, um dia e nós fazemos o culto no lar. É para quê? Para que nosso lar, juntamente com os espíritos que ali estão reunidos, se encontrem, se achem, se aceitem, porque nós às vezes não estamos juntos com aqueles que nos identificamos, nós estamos cercados daqueles que, como nós, deixamos lá atrás uma dívida ainda para reajustar. E só através de uma oração não é dita da boca para fora, mas uma oração em pensamento, porque o objetivo é nos esclarecer como age a divina providência, para ouvir nosso pedido através da prece. E porque nós pedimos, nós vamos conseguir. Deus está sempre pronto a ouvir as nossas preces. Não nos esqueçamos que é de acordo com o que merecemos e necessitamos a resposta de Deus. Ele sabe se eu mereço ser contemplada de imediato com aquele reajuste.
você ainda tem que dar provas a Ele que realmente eu me reajustei. E assim foi com esse espírito. Ele teve que dar provas que realmente estava reconhecendo os seus erros. Ele, assim como foi visto, ele já não usava o punhal. Mas muitas das vezes, conversando, ele disse, não sei. Perguntaram a ele, como você agiria se você deparasse com aquele que você matou? Se ele viesse se dirigir a você? Ele disse, ainda não sei. É uma sinceridade que tem que ser trabalhada, né? Como você reagiria? Não sei. É uma verdade dele. Como é verdade nossa. Quantas vezes nós não sabemos, apesar de lermos os livros espíritas, de estarmos dando uma palestra, de sermos palestrantes, onde as pessoas olham e dizem, ela é palestrante, ele é palestrante. Mas ele ainda não está reabilitado das faltas que ele trouxe para ele ser palestrante e cumprir, e merecer, e ver e sentir. Todas as vezes que pegar no livro, num estudo, ele vai ver, vai se encontrar muitas das vezes, não como um criminoso arrependido, mas em outras facetas do nosso estudo Céu e Inferno. Nós estamos inclusos ali. Existem muitas situações em que nós podemos estar inclusos. Então não nos cabe julgar os palestrantes, os frequentadores do Espiritismo. Ah, mas ele, mas ela. Vamos dar graças a Deus por ele estar ali. Que ele podia não estar, ele podia ainda não ter reconhecido, e que só cabe a Deus nos julgar. Nós não temos poderes, por mais que nos achemos também uma grande peça, nós não temos esse poder de julgar o próximo. Já estamos fazendo muito favor a Deus de nos julgarmos, de sabermos assim, ó Senhor, eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar ali. Já é um grande passo. Então vamos repetir aqui que Deus está sempre pronto a ouvir as nossas preces, mas não nos esqueçamos que não vamos julgar Deus. Ah, Deus não ouve as minhas preces. Ele ouve, só que é de acordo com o que eu mereço e com o que eu necessito para o meu progresso. Ele não nos atende em futilidades, em caprichos, em coisas desnecessárias à nossa evolução espiritual. Ele não nos ouve, não. O que para nós é uma coisa de muito valor e interesse, a ele não é. Porque o procedimento de Deus é diferente do nosso. Em desejos que possam nos favorecer, porque honra seja feita, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso espírito, às vezes de achar que merecemos, nos leva a desejar que possam nos favorecer em tudo que nós queremos. E tudo que nós queremos talvez não seja o que vai nos elevar, que vai nos dar uma situação melhor, né? Essa ajuda acontece para as criaturas que sabem ajudar a si mesmas. Essa ajuda que Deus vai nos dar vai acontecer para aquelas pessoas que sabem trabalhar as suas necessidades. Emmanuel nos diz no livro Caminho, Verdade e Vida, em sua advertência, que observa a substância das tuas preces. Como pedes? Emmanuel nos diz, observa a substância das tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Nós pedimos, estamos de acordo com o mundo e vamos pedir também juntamente com o mundo?
ou nós paramos para refletir e dizer: Senhor, eu mereço, me perdoa, Senhor, eu vou me corrigir. Ou em nome do Cristo, os que se revelam desanimados com a oração, nós temos muita gente, não é, meus irmãos? Até nós, muitas das vezes, eu pedi tanto e ele não me ouviu. Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas, porque nós somos infantis, apesar de nossas idades, não vamos relevar aqui a idade. Nossa infantilidade espiritual, nós queremos, porque alguém do mundo tem, nós temos que ter. Porque em alguém do mundo foi contemplado com um apoio espiritual, eu também tenho que ser, eu mereço também. Não é? Então vamos aprender que o objetivo da prece é nos esclarecer como age a divina providência para ouvir os pedidos através da prece. Não nos esqueçamos, meus irmãos, que somos espíritos imperfeitos. Todos nós somos espíritos imperfeitos. Por quê? Porque se nós fôssemos espíritos perfeitos, não nos atingiria 1/3 das coisas que nos incomodam ainda hoje. Como tem coisas que ainda nos incomodam? É porque nós somos imperfeitos. Ainda não conseguimos olhar para o próximo e perdoá-lo. Passamos por ele bem erguidos e achando que ainda não é momento de perdoá-lo. Mas queremos o perdão de Deus. Vejam a diferença? Quando olhamos um caso como desse espírito aqui, pô, mas ele fez isso porque nós já não estamos mais nesse patamar, não é? Mas nós temos que saber que existem. Temos que apelar para a nossa inteligência, pelos nossos estudos, e ver que existem espíritos de várias qualidades espalhados nesse mundo de meu Deus. Feitos, não nos esqueçamos que somos espíritos imperfeitos, e só alcançaremos a perfeição. Nós só alcançaremos a perfeição quando tivermos vontade para isso. Assim como esse espírito. Ele só foi se chegar ao momento do arrependimento com muitos vacilos, como eu já citei, quando perguntaram sobre o que ele faria se estivesse frente a frente com quem ele já eliminou. Ele vacilou. É preciso que ele veja, ele alcance, é preciso que a gente veja as situações, alcance e nos modifiquemos pela nossa vontade. Tal qual esse nosso irmão, somos cercados por espíritos. Nós somos cercados por espíritos, mas não é só porque estamos com a arma na mão, não. Pelos nossos pensamentos, pelos nossos vacilos, pelas nossas escolhas. Nós todos somos cercados por espíritos de vários quilates. Os espíritos levianos, eles riem das nossas intrigas com o próximo. Nos provocam ainda mais. Então é um momento, sabedores disso, de acordarmos para a verdade. Vale a pena eu estar indiferente com A, B ou C? Vale a pena para mim? Qual é o lucro que eu tenho nisso? E qual é o lucro que ele vai ter também? Vai ficar penando o tempo todo em busca de outras oportunidades que levam anos, 1000 anos para poder reajustar? Os espíritos de luz, meus irmãos, podemos observar, são sérios, lamentam tanto nossa infelicidade e se esforçam para nos ajudar.
eles se juntam às preces que nós fazemos para separar aquelas criaturas que ainda estão temerosos e desejosos de evolução. Podem observar. Nos apeguemos a esses espíritos. Não precisamos nem saber o nome que esses espíritos tenham, mas digamos, espírito de luz, ajude-me a sair desse marasmo, dessa infelicidade, dessa trava que eu carrego comigo todos os dias, por eu não abrir mão de ser melhor. A eficácia da prece está no nosso coração, voltado para a nossa humildade. Não adianta nós rezarmos o Pai Nosso, preces feitas, que Deus as conhece todas. Simplesmente Ele busca a nossa prece. Por pior que sejamos, por pior que tenhamos feito alguma coisa, ou porque estamos melhorzinhos, Ele fica esperando a nossa prece, porque venha lá de dentro do coração. No momento em que nós não falamos, nós fazemos uma meditação, buscando de Deus auxílio, porque nós precisamos sempre, porque nós somos imperfeitos, voltar para a humildade em nossas palavras, nas nossas atitudes, em reconhecer nossas falhas, o porquê de estarmos aqui e aceitar o que nos é imposto por Deus. Por que eu estou aqui? Por que eu estou nessa casa? Por que eu estou nesse pedaço? Por que eu moro nesse pedaço? Por que eu tenho esses vizinhos? Porque existe um porquê de estarmos aqui e aceitar o que nos é imposto por Deus. Porque Ele quer ver quando eu farei a minha vontade de transformar o meu pior para melhor. Façamos sempre, meus irmãos, preces silenciosas e mental. Não precisa nós falarmos, esbravejarmos, pedindo nada. Ele sabe. Ele apenas quer saber como nós estamos. Façamos sempre uma conexão, sempre com algo, com Deus, e sejamos gratos pelo que Ele possa nos servir, nos socorrer, nos acudir, e possamos, assim como nós vimos a situação desse espírito, que foi preciso ele ver e rever as necessidades dele, que foram seríssimas. Se nós nos achamos já uns espíritos possuidores de estudos, de saber orar por nossa família, né? Por aqueles que precisam, por um irmão que nos pediu, ora por mim, isso já nos acresce alguma coisa. Se ele que não tinha nenhum apoio espiritual, nenhuma situação de apoio, ele teve que acordar para se arrepender. Nós que já sabemos um pouquinho mais, vamos nos abrir também em preces, agradecendo a Deus sempre por nós existirmos, por nós estarmos cumprindo a nossa tarefa, por nós sabermos que estamos sempre preparados para pedir um perdão a Deus, perdão a um amigo, uma criatura que nos tenha feito alguma coisa. É um trabalho, meus amigos, é um trabalho, nós não somos bonzinhos. Nós temos dificuldades, como esse espírito aí teve, de se esclarecer. Nós temos que saber que nós somos eternos filhos de Deus, necessitados, em busca do amor dele, em busca dos espíritos que ele coloca nos nossos caminhos, em busca de estarmos sempre conectando com o bem, saber aonde mora o bem, aonde nós temos que estar, numa casa espírita, com o coração aberto,
não nos preocupando com o próximo, porque quando nós nos preocupamos com os erros do próximo, nós perdemos tempo de corrigir aquela partezinha que está faltando para nós sermos melhores. E assim sendo, meus irmãos, nós vamos aqui juntos agradecer a Deus, porque saber que esse espírito dessa cidade, apesar de todas as suas opressões, de todas as suas ausências de ordem espiritual, ele alcançou também o arrependimento, o reajuste. Não esqueçamos que o céu e o inferno está dentro de nós. O céu e o inferno está dentro de nós. Nós é que conduzimos a nossa posição espiritual para esses caminhos. E daqui o tempo que trabalhamos para sairmos dele é que nos levará com certeza, porque nós sabemos que aos sofredores, que somos todos nós, jamais faltaram socorros em qualquer época. E se as evocações lhes proporcionam uma nova via de salvação, aproveitemos ainda mais. Talvez aos encarnados, por lhes proporcionar novos meios de fazer o benefício. Então, se nós estamos encarnados, vamos perguntar: qual é a minha função aqui? É só passear, me vestir bem, sair, bater papo? Não, ela tem alguma finalidade, né? Instruindo-se ao mesmo tempo sobre as condições da vida futura. Vamos caminhar para a vida futura. E o que nos aguarda lá? Espíritos melhores, esclarecidos. Do contrário, não alcançaremos esse objetivo da vida futura. Vamos orar para agradecermos a Deus este momento, esta situação que nos abraça no momento, né, de vida, essas doenças, essas situações que chegam até nós, de dúvidas. Vamos continuar pedindo a Deus esclarecimento. Senhor Jesus, sei que mereço ver, sentir, estar sempre propenso a vários tombos, mas nos ajude, Senhor, que nós sejamos mais esclarecidos espiritualmente, que tenhamos uma visão maior para não ficarmos titubeando diante das oportunidades de encarnação. O que podemos resolver em menos tempo, não carreguemos para uma vida longínqua ou que nos carreguem para uma situação que não nos satisfará em momento algum, que é do atraso espiritual. Sejamos mais esclarecidos, mais arrependidos. Tenhamos Deus sempre nos abençoando. Podemos contar com Ele. Ele nos mostrará, Ele nos fará sentir a presença dEle através daqueles com quem convivemos. Podemos ter a certeza. E assim sendo, meus irmãos, que Clarencio nós possamos agradecer a Ele esta casa em que nós estamos buscando todos os dias, todas as horas, em todos os momentos, sermos alguém dignos de respeito espiritual, material, e pedir perdão a Deus se falhamos muito, muito mesmo ainda, apesar de todos os livros que nós lemos,
apesar de todas as coisas que ouvimos, apesar de sabermos que é com esses que aqui no seu inferno se encontram, esses espíritos com seus depoimentos, é com eles que nós temos que aprender. O que nos está faltando na nossa escalada espiritual. Agradeço, Senhor, permita que possamos dar por encerrada mais essa reunião, mais esse estudo, mais esse conhecimento que só nos fará bem e fará bem a todos quantos espíritos que estiverem entre nós, quer seja materialmente, quer seja desencarnado. Obrigada, Senhor. Graças a Deus.